serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão o corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia? Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, o apóstolo Paulo, ele queria ajudar os irmãos da igreja de Tessalônica. E ele diz aqui, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Então ele escolhe ficar sozinho em Atenas, para então poder enviar alguém para ajudar os irmãos de Tessalônica. E ele diz no versículo 2, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, Timóteo foi o missionário, o pregador, o obreiro que Paulo enviou até Tessalônica. E ele diz o propósito. O propósito é para benefício da vossa fé. Ou seja, Timóteo iria estar presente em Tessalônica para beneficiar os irmãos, espiritualmente falando, né? Benefício da vossa fé
confirmar-vos e exortar-vos. Por que isso? Porque Timóteo era um ministro de Deus no Evangelho de Cristo. E onde tem um ministro de Deus, a igreja é beneficiada espiritualmente. E no versículo 3 ele diz, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então, as tribulações, elas preocupam, né? Porque nós somos seres humanos. Só que Paulo, ele diz que não tem como não passar por tribulações, porque é real. As tribulações são reais. E Jesus, ele disse, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. E a Bíblia ainda diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Paulo, ele diz aqui, sabeis que estamos designados para isto. Então o pregador do Evangelho, ele sofre. Se quiser, sofre. E se não quiser, sofre sem querer mesmo. O que é que você vai fazer? Entendeu? Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Acontece que nós vivemos em um mundo que existe os adversários do Evangelho de Cristo. Existe a oposição. Existem aqueles que são contrários. E essas pessoas, elas terminam levando ou trazendo tribulações para aqueles que pregam o Evangelho. Muitas vezes provém da estrutura governamental, outras vezes provém de estruturas religiosas, mas de alguma forma vem, as perseguições vêm e as tribulações vêm junto. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil nosso labor. Então Paulo tinha um certo temor de que as provações, as tentações, levasse aqueles irmãos até mesmo a desistir de seguir o Filho de Deus, Jesus. E todo o esforço de Paulo seria em vão, né? Porque não deu o fruto, não vingou, né? Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então agora Paulo está reanimado, porque o Timóteo regressou de Tessalônica e trouxe boas notícias dos irmãos de Tessalônica, e Paulo ficou informado que eles estavam firmes na fé em Jesus, e essas notícias alegraram o coração de Paulo. As notícias, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Então, aqui Paulo fala claramente que ele foi consolado, confortado, não obstante as tribulações e as privações, porque Paulo também passou privações como pregador do Evangelho e passou tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Olha, a firmeza dos irmãos de Tessalônica em Cristo Jesus trouxe um ânimo de vida para o apóstolo Paulo, porque ele estava muito preocupado. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos
por vossa causa diante do nosso Deus. Então, os irmãos de Tessalônica era a alegria de Paulo diante de Deus. Porque Paulo, ele semeou a palavra de Deus, os irmãos se converteram e agora a vida daqueles irmãos era a alegria de Paulo, o resultado do trabalho missionário dele, né? Orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então Paulo tinha desejo de ver os irmãos de Tessalônica e a sua presença levaria o apóstolo Paulo a reparar as deficiências da fé daqueles irmãos. É aquele versículo que diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo e deseja te salvar. Seu filho ora na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.